Bem, então vamos ao comentário sobre a última obrigação do locador. Artigo 566, inciso 2. Garantir ao locatário, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Ou seja, o locador deve se abster de qualquer prática, de qualquer comportamento, de qualquer ato que possa perturbar o uso e o gozo da coisa pelo locatário. Assim como garantir o locatário contra eventuais turbações ou ameaças de terceiros. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, assim, dentro desse dever de garantir o uso pacífico da coisa, o locador, além de se abster de qualquer comportamento que possa embaraçar, perturbar o uso do bem pelo locatário, deve garanti-lo contra atitudes de terceiros e ainda arcar, responder por qualquer vício ou defeito que a coisa apresente e que seja anterior à locação. Bom, sobre a responsabilidade pelos vícios e defeitos ocultos, nós já tratamos, inclusive, no vídeo anterior. Que tipo de perturbações, embaraços, o legislador, de que tipo de perturbações e embaraços o legislador quis proteger o locatário? Por exemplo, se fosse uma locação de bem imóvel, e essa obrigação do 566, inciso 2, também é repetida pela Lei de Locações de Imóveis Urbanos, o locador tem a obrigação de, digamos, propor a ação para recuperar o bem caso ele venha a ser invadido por terceiros e o locatário privado da sua utilização durante o curso do contrato. O locador deve se abster de, por exemplo, vistoriar a coisa a qualquer momento. O locador, seja a locação de coisas do Código Civil, seja a locação de prédios urbanos da Lei 8.245, tem o direito de vistoriar a coisa cedida em locação. Só que essa vistoria, essa análise, tem que ser previamente combinada com o locatário. Não pode o locador, a seu bel prazer, a qualquer momento, em qualquer situação, por exemplo, numa locação de imóveis, aparecer na residência alocada ao locatário durante um jantar que este realiza com a família para, de repente, vistoriar o imóvel, né? Isso constitui embaraço, isso constitui perturbação, isso prejudica o uso pacífico da coisa pelo locatário. Isso é vedado tanto pelo Código Civil quanto pela Lei de Locações Urbanas. Então, além de se privar de qualquer conduta que possa embaraçar o exercício da posse advinda da celebração da locação, o locador tem que evitar que terceiros perturbem o locatário e ainda responder por todo e qualquer problema, qualquer vício que seja anterior à própria locação. Com isso, ele garante o uso pacífico da coisa. Ok?
Então agora vamos para as obrigações do locatário. São duas, incisos 1 e 2 do artigo 569. O locatário é obrigado: 1. Serviço da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Bom, o locatário deve respeitar os usos convencionados. Se o veículo foi alugado para uso urbano, não pode o locatário empregá-lo numa trilha, né? Se um determinado maquinário é locado para a produção de determinados produtos, ele não pode ser empregado em finalidade distinta. No caso de imóveis, e essa obrigação é replicada também para o locatário de coisas de imóveis urbanos. Se o imóvel for locado para fins residenciais, não pode o locatário aplicá-lo para fins comerciais ou empresariais. Então devem ser respeitados os usos convencionados, ou mesmo aqueles presumidos, né? Se você contrata a locação, por exemplo, de um golzinho, de um prisma, de um carro urbano, a presunção é de que você o utilizará para deslocamentos urbanos, que você não o empregará numa trilha, numa estrada de terra, num rally, né? Isso é um uso presumido. O uso urbano, nesse caso, é presumido. Ele não precisa estar nem expresso, né, no contrato de locação. E também tem a obrigação, né, que é correlata, né, uma extensão disso, que é de tratar a coisa como se fosse sua, ou seja, despender o mesmo cuidado ao bem objeto da locação que ele despenderia caso o bem lhe pertencesse de verdade. O mesmo cuidado que ele tem com as coisas que lhe pertencem, ele deve despender ao bem locado. Também aí uma derivação, uma consequência daquela ideia da boa-fé objetiva, né, que é o princípio hoje estruturante de toda e qualquer modalidade contratual. E, finalmente, nós temos a obrigação mais importante do locatário, que é de pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. É evidentemente que o objetivo maior do locador, aliás, o único objetivo do locador em ceder algo que lhe pertence temporariamente a outrem é receber a retribuição, é receber o aluguel. E se houver um prazo, como em 99% dos casos há, para que essa retribuição seja entregue, o locatário tem que observar esse prazo, tem que pagar pontualmente o aluguel, ou, se for um serviço, tem que prestar esse serviço no prazo ajustado. Salvo disposição em contrário, a dívida de aluguel, né, a dívida não, o crédito de aluguel, ele é querable, ou seja, em princípio, sendo o contrato omisso, é o locador quem deve procurar o locatário para receber os aluguéis, né? É aquela clássica cena, não sei se você, imagino que você já tenha assistido, eu sou mais velho, evidentemente, era da minha época de criança, mas até hoje passa, que é o Chaves, né? O senhor Barriga chegando na vila para cobrar os aluguéis. A natureza do crédito do aluguel é um querable, né? É o credor que tem que querer receber. Evidentemente que hoje os contratos de locação, eles já são muito claros em relação a essa questão de pagamento, local do pagamento. Normalmente, o locador ou recebe nos dias de hoje boleto para pagar já, porque geralmente há um intermediário hoje em dia, que é uma imobiliária que
cuida da locação dos imóveis, que administra a locação, ou o locatário vai ao escritório da imobiliária, da empresa, pagar o aluguel, ou se pactua através de transferência bancária. Hoje em dia não há mais nenhum sentido o locador se deslocar até o imóvel para receber o aluguel. Mas enfim, se o contrato for omisso, o entendimento é de que o crédito tem que ser exigido pelo locador, é querable. Artigo 327 aí do Código Civil. Nada impede que também se pactue na locação que o locatário seja responsável pelo pagamento de tributos ou taxas que venham a incidir sobre o bem durante o tempo da locação. O Código Civil, lá no artigo 1467, inciso 2 do Código Civil, estabelece como garantia de recebimento dos aluguéis que o locador tem o penhor legal sobre os móveis que o inquilino tiver guarnecendo o prédio. Esse é um dispositivo que se aplica especificamente à locação de imóveis urbanos, né? Aí temos um exemplo de aplicação subsidiária do Código Civil. Entende-se que existe, em favor do locador, a garantia do penhor legal dos imóveis do locatário que guarnecem o imóvel locado. Então, poderia o locador, no caso de inadimplemento da parte do locatário, requerer que a penhora recaísse preferencialmente nesses bens. Esses bens, inclusive, eles não estão abarcados pela garantia do bem de família, que vocês vão estudar mais à frente. Enfim, por hora esqueçam isso, eu falei até demais. Uma obrigação que a Lei 8.245 de 91 impõe ao locador e que o Código Civil não trata, mas que a doutrina considera básica, obrigação essa que corresponde a um direito do locatário relacionado aos aluguéis, é o direito de obter a quitação, o recibo, né? E nesse recibo entende-se que o locatário tem o direito de pleitear que sejam especificadas todas as quantias que integram o aluguel. Por exemplo, o locatário, caso fique convencionado que ele pague tributos ou taxas durante o período da locação, pode exigir que o locador discrimine no recibo o valor principal do aluguel e esse valor desses encargos adicionais que constituam sua obrigação. Isso se aplica mais também à locação de imóveis urbanos, a gente vai ver isso com mais detalhamento quando estudarmos a Lei 8.245 de 91. Então, com isso, nós fechamos a aula de hoje e fica para quarta-feira o exame das demais disposições, aí, as disposições chamadas complementares do contrato de locação de coisas, tá bom? Abraço a todos aí, fiquem bem saudáveis.